Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje é um pouco diferente dos programas habituais que nós temos feito, apresentado, porque nós vamos fazer uma apresentação de um estudo que o Brasilagro, juntamente com a nossa empresa co-irmã e parceira, DBW, produziu para mostrar quais são as necessidades para que o Brasil, até 2030, se transforme no maior produtor de alimentos, de fibras e de bioenergia do planeta. É um estudo calcado em análises feitas pela Academia Brasileira e também pela Embrapa. Esse trabalho ele já se encontra à disposição dos nossos telespectadores e dos nossos leitores do Clipe em Brasilagro e do site do Brasilagro também. Ele pode ser acessado na íntegra e fica à disposição então para que os nossos produtores rurais, com as lideranças do setor e também representantes da academia e de pesquisa possam ter uma ideia abalizada das necessidades e do que efetivamente vai nos ajudar a alavancar para que o Brasil se mantenha no protagonismo mundial na produção de alimentos, de fibras e de bioenergia. Vamos à primeira tela, relembrando que a apresentação Brasilagro é uma plataforma de comunicação digital dirigida ao agronegócio. Foi criado há 19 anos como um site e um clipe diário de notícias. Há 11 anos foi criada a TV Brasilagro com um programa semanal de entrevistas e veiculado através da STZ TV, www.stztv.org.br, da Rede Brasil de Televisão e da Web TV do brasilagro.com.br. A empresa também organiza e promove eventos focados nas cadeias produtivas do agronegócio. Já a DBW Databases, nossa empresa co-irmã, há quase 2 décadas vem viabilizando soluções tecnológicas inteligentes e sob medida para o mercado nacional e internacional. Seu portfólio de clientes reúne marcas como Anvisa, Boa Vista, Capgemini, EDS, NetClaro, Nextel, Oracle, Scopus e Telefônica, entre outras. Próxima. A expansão da demanda mundial por água, alimentos e energia é fenômeno que ocorre há décadas. Projeta-se o crescimento da demanda global por energia em 40% e por água em 50%. Já a necessidade de expansão da produção de alimentos até 2030 é estimada em 35%. A FAO, Braço das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, estima que a produção global de alimentos deverá crescer 20% na próxima década e que, para que isso se torne realidade, a oferta brasileira terá de aumentar 40%. O Brasil, nas últimas décadas, passou de importador de alimentos para um dos mais importantes produtores e exportadores mundiais, alimentando aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Próximo. O agronegócio é o setor mais competitivo da economia nacional. O Brasil, pelo seu clima e estoques de terras ainda não cultiváveis, caminha celeremente para assumir o protagonismo de papel de líder mundial na bioeconomia e com o fornecimento de alimentos, fibras e energia. Na safra 2016-2017, o Brasil alcançou o seu recorde de produção de grãos e forneceu alimentos para o Brasil e para mais de 150 países em todos os continentes. A produção de origem animal e vegetal no meio rural ultrapassa 400 produtos provenientes da agricultura em suas diferentes escalas e tamanho de unidades produtivas. Dos 10 principais produtos exportados pelo Brasil, 7 são agrícolas. O país é atualmente o principal exportador mundial de soja, açúcar, suco de laranja, café e carnes bovina, suína e de aves, e o segundo maior de milho e o quinto maior exportador de algodão. Próxima.
Agricultura e meio ambiente. Embora tenha havido expressiva expansão da produção e da produtividade, a ocupação e o uso do solo demonstram que a agricultura brasileira, além de pujante, tem sido bem sucedida na conservação do meio ambiente. A área total de terras ocupadas e em uso no Brasil é de aproximadamente 30%, enquanto as áreas de preservação permanente, terras indígenas, unidades de conservação, e as áreas em propriedades privadas separadas em função da legislação ambiental, como reserva legal e áreas de proteção, representam quase 50% do território brasileiro. Somando-se a vegetação nativa em terras não cadastradas, esse percentual chega a 66%. As lavouras e florestas plantadas ocupam apenas 9% do território, as pastagens plantadas 13% e as nativas 8%. Próximo. Convergência tecnológica e de conhecimentos na agricultura. O crescente uso de diferentes tecnologias convergentes envolvendo nanotecnologia, biotecnologia, tecnologia da informação e ciência cognitiva como suporte ao desenvolvimento científico tem elevado o potencial de criação de produtos e processos disruptivos e de alto impacto. Considerando ainda a intensificação do mercado agrícola digital, tanto os avanços da biologia sintética e das novas tecnologias aplicadas a sistemas genéticos complexos, quanto à expansão da bioinformática na análise e no compartilhamento de dados científicos, são caminhos que tendem a se alargar. Todas essas tendências encontram-se embasadas na intensa transformação digital que vem ocorrendo na agricultura. Próximo. Mercado digital. A cadeia produtiva agrícola é composta pela soma das operações de produção e de distribuição de suprimentos, das operações de produção das unidades rurais, no armazenamento, processamento e comercialização dos produtos agrícolas e dos itens produzidos a partir deles. O tamanho estimado do mercado da agricultura digital em 2021 é de 15 bilhões de dólares e 80% das empresas do agronegócio esperam obter vantagem competitiva com a digitalização. As plataformas digitais amplificam benefícios para vários setores agrícolas. Esse novo mercado agrícola digital poderá capacitar clientes, fornecendo informações sobre histórico de alimentos e segurança no ponto de compra, auxiliando na formação de tomada de decisão. Do lado do setor produtivo, permitirá um gerenciamento mais preciso e ações automatizadas pelo uso de robôs e máquinas avançadas. Próximo. Na sua maioria, o mercado digital irá integrar sistemas em toda a cadeia de suprimentos, a fim de permitir um melhor compartilhamento de informações entre fornecedores, distribuidores, varejistas, consumidores e indústrias de serviços de apoio. No Brasil, novas empresas já estão oferecendo produtos e serviços com base em tecnologias da agricultura digital. O primeiro censo AGTEC Startups Brasil identificou 75 startups, ou seja, novas empresas que atuam com agricultura digital. Na última semana, esse número já subiu para 1.174 empresas. A maior parte delas, 56%, atua em soluções de suporte à decisão e as demais em IoT, agricultura de precisão, e software para gestão. No entanto, reconhece-se que o hardware sozinho já não é suficiente. A chave é integrar esse hardware em sistemas que capturam os dados mais precisos, usam algoritmos para torná-los utilizáveis e redirecionam o uso de hardware agrícola com melhor aproveitamento e eficiência. Próximo. Embora existam muitas soluções individuais, nenhuma empresa parece ter todas as competências na agricultura digital. E as futuras empresas deverão fazer a convergência e a aglutinação necessárias para a criação ou modelagem de novas abordagens disruptivas. Isso significa que as empresas de sucesso serão aquelas capazes de identificar suas principais capacidades e trabalhar para construir relacionamentos nas áreas em que não possuem as habilidades que lhes seriam complementares. Estudo indica que o setor de tecnologia TIC representa 3,3% do PIB brasileiro e 2,7% do total de investimentos em tecnologia da informação no mundo.
O mercado de tecnologia e de informação no Brasil, incluindo hardware, software e serviços, aumentou 9,2% em 2016, enquanto a média global de crescimento foi de 5,6%. Próximo. No ranking de investimento no setor de tecnologia da informação na América Latina, o país se manteve em primeiro lugar com 45% dos investimentos, somando 59,9 bilhões de dólares, seguido pelo México, 20%, e Colômbia, 8%. Vale ressaltar que nós estamos falando em tecnologia da informação focado no agronegócio. Desse valor, 12,3 bilhões vieram do mercado de software e 14,3 bilhões do mercado de serviços. A soma desses dois segmentos superou 44% do mercado total de TI, indicando que o Brasil integra o grupo de economia que privilegia o desenvolvimento de soluções e sistemas. O mesmo estudo aponta que a agroindústria movimentou 280 milhões de dólares desse total, tendo tido um aumento de 25,3% em relação à pesquisa de 2014 e 2015. Projeções apontam para o mercado da agricultura digital no futuro, com movimentações financeiras ainda mais expressivas. Só no mercado de drones, a agricultura deverá movimentar cerca de 3,6 bilhões de dólares em 2022. Próximo. O World Economic Forum destaca que 5 tecnologias com propósitos bem segmentados irão globalmente mudar a vida dos pequenos produtores rurais. Primeiro, o maior acesso à eletricidade ocasionará aumento da eficiência e redução no desperdício de alimentos. Segundo, o aumento da conectividade da internet permitirá maior acesso ao conhecimento para a melhoria da produtividade nos empreendimentos rurais. Terceiro, dispositivos móveis e plataformas irão conectar produtores familiares ou de pequeno porte aos diversos mercados. Quarto, identificadores digitais únicos melhorarão o acesso e a troca de dados entre os produtores. Análises geoespaciais ajudarão os pequenos produtores a tomar decisões. Próximo. Outro fator que revolucionará as relações contratuais e econômicas em escala global é o uso do blockchain e as criptomoedas. Essas foram as principais conclusões do Congresso Mundial da Agricultura, promovido no ano passado em Buenos Aires, Argentina. Apesar de o Bitcoin ter sido a criptomoeda mais conhecida na mídia, o blockchain é a grande estrutura e a revolução tecnológica por trás dessas moedas digitais. Próximo. Desafios. Estabelecer laboratórios tecnológicos, colaborativos, experimentais para pesquisa avançada em agricultura digital. Promover a comunicação aberta de dados e informações em todas as esferas, rural-rural, rural-urbana. Ampliar e fortalecer a infraestrutura de processamento de imagens de sensoriamento remoto de alta resolução espacial, temporal e espectral com foco na agricultura digital. Utilizar novos meios de comunicação seguros e estrutura cibernética para processamento de complexidade algorítmica e ou grandes volumes de dados no apoio à tomada de decisão em tempo real e ao desenvolvimento científico. Próxima. Desafios. Promover a cobertura de grandes extensões de área de produção agrícola com dispositivos, atuadores e sensores para aplicações em agricultura de precisão. Promover a ciência cidadã, Citizen Science, para valorizar e incorporar o conhecimento local sobre processos e fenômenos e para validar resultados e produtos obtidos em organizações de pesquisa. Desenvolver e adaptar plataformas digitais para suporte à tomada de decisão na agricultura, baseadas em modelos matemáticos, estatísticos e computacionais, com o uso da inteligência artificial, visão computacional e processamento de imagens. Desenvolver plataformas digitais para elevar a interação e a conectividade entre produtores rurais e consumidores agroalimentares. Próxima. Ampliar pesquisa, desenvolvimento, informação em telemetria, IoT, Big Data, Analytics, VANTs, impressoras 3D e 4D, entre outros,
fomentando as chamadas Smart Farming. Desenvolver e adaptar soluções de tecnologia da informação em apoio à rastreabilidade e à certificação de produtos que envolvam integração de sistemas, processamento de imagens e marcadores moleculares, dentre outros. Desenvolver novos insumos biológicos, DNA, RNA, imunógenos, proteínas, carboidratos, etc., para o controle zoofitossanitário. Desenvolver usos inovadores de NI para aplicação, por exemplo, no controle de pragas e doenças em plantas e animais. Desenvolver e aprimorar métodos de transfecção voltados à engenharia genética de espécies animais de interesse econômico, social e ambiental. Próximo. Desenvolver novos processos de engenharia genética em substituição aos processos químicos convencionais. Ampliar a utilização da engenharia genética para novas rotas metabólicas, para a obtenção de biofertilizantes, bioenzimas, processos fermentativos e processos aplicados à produção de biocombustíveis em biorefinarias, entre outros. Obter moléculas bioativas para incrementos na FBN, como compostos fenólicos e outros indicadores dos genes da nodulação. Desenvolver novos modelos de negócios digitais para compartilhar informações técnico-científicas públicas e privadas. Próxima. O futuro da agricultura brasileira. Megatendências e o papel da ciência, da tecnologia e da inovação. Essa é uma pesquisa exclusiva do Brasilagro que nós estamos apresentando aqui aos nossos telespectadores. Fizemos a seguinte pergunta: como vê a agricultura brasileira no futuro? O nosso primeiro entrevistado, próximo, é o ex-ministro Roberto Rodrigues, que também é coordenador do Departamento de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Roberto Rodrigues também foi presidente da Aliança Cooperativa Internacional. Diz Roberto Rodrigues sobre o futuro do agronegócio brasileiro: meu temor é que esse universo tecnológico gigante se transforme em um fator de concentração de renda no campo. Isso é péssimo porque a agricultura, para que seja saudável no seu tecido socioeconômico, tem que ter o pequeno produtor, o médio, o grande e a agricultura familiar, a empresarial, o transgênico e o orgânico. Tem que ter de tudo. Então é fundamental no Brasil que o pequeno seja preservado. E se essa tecnologia não chegar a ele, ele não será preservado. Por outro lado, políticas agrícolas têm que ter essas inovações como fator determinante. Não pode dar crédito e seguro para um produtor que não use tecnologia. Vale lembrar que respondemos por 95% do comércio mundial de suco de laranja, 50% do complexo soja, 35% de carne de frango, 34% de açúcar, 30% de café verde torrado e solúvel, 17% de carne bovina, 16% de milho, 11% de algodão, 6% de carne suína, 5% de animais vivos, 2% de cacau, rações e arroz e apenas 1% ou menos em frutas, uvas cítricas e bananas, chocolates, óleo de palma e cervejas. Podemos crescer muito em todos eles, mas somos responsáveis por medíocres apenas 0,3% do comércio mundial de pescados e 0,2% de lácteos, sem falar em outros grãos como amendoim, trigo, sorgo, gergelim, em que temos potencial muito grande. Próximo. Agora, Fernando Camargo, que é secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, responde ao nosso questionamento. Como vê o futuro do agronegócio brasileiro? Ele diz:
Não há bala de prata para essa questão. Há uma série de vertentes que o Brasil deve cumprir necessariamente. A primeira coisa é inovar. A inovação no agronegócio é fundamental para não fazer como era feito antes. O Brasil tem condições de fazer isso porque tem um ecossistema de inovação já bem consolidado em algumas áreas. Temos densidade de ecossistemas de inovação, como por exemplo na região de São Paulo, de Piracicaba, em Santa Maria, no Mato Grosso do Sul, na região de Maracaju. Enfim, nós temos algumas áreas que são bastante favoráveis à inovação no agronegócio. Para você aumentar a produtividade hoje na agricultura brasileira, você precisa de irrigação. E para fazer irrigação é preciso de energia e energia barata. Então esse é um gargalo. Precisamos ter energia barata para poder fazer a irrigação. Existem estudos que dizem que você pode aumentar a produtividade nas áreas de soja e milho irrigadas em até por 50%. Então esse é um dos caminhos. Você pode aumentar a produtividade fazendo inovação nessa área. E outra área importante também é principalmente a agricultura digital, a agricultura 4.0. O que significa você conhecer profundamente o seu solo. Conhecendo o seu solo, você terá condições de verificar qual é o tipo de fertilizante, qual é a correção do solo adequada e também conhecer o seu clima profundamente. Então o INMET, que hoje está conosco, pode nos ajudar nesse sentido. Então existe uma série de atividades que podemos fazer conjuntamente para que o Brasil tenha esse salto de produtividade que é extremamente factível. Próximo. Fizemos o seguinte questionamento a Sérgio Barbosa, diretor da Exalc-Tec. Quais os principais gargalos para transformar o Brasil no líder mundial de produção de alimentos e energias renováveis? Resposta de Sérgio Barbosa. Entendo que é um problema estrutural devido aos gargalos logísticos que o agronegócio tem. O outro é o ambiente de segurança de investimentos com a questão do financiamento e seguro rural. Também questionamos Sérgio Barbosa sobre quais são os gargalos tecnológicos que inibem o crescimento agrícola e rural do país. Resposta dele. Apesar de uma boa eficiência de distribuição de insumos e equipamentos, quando falamos da agricultura digital, existem os seguintes gargalos. Primeiro, a conectividade para a transmissão de dados e IoT. Segundo, a necessidade de integração de tecnologias em plataformas para facilitação do uso pelo produtor rural. Terceiro, capacitação de mão de obra no setor para maior adoção de inovações, tablets, tecnologias embarcadas, etc. Quarto, inserção do pequeno produtor na agricultura digital. Para esse caso, a organização do setor dentro da porteira deverá ter uma contribuição fundamental das cooperativas e associações, no sentido de proporcionar escala e atrair o interesse das startups. Também perguntamos a Sérgio Barbosa, quais as principais dificuldades tecnológicas para o crescimento das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro? Resposta do diretor da Exalc-Tec. Entendo que existe uma necessidade de integração da cadeia produtiva, com o olhar do produtor para as necessidades da agroindústria. Aí a participação do setor, depois da porteira, com a indústria e varejo e antes da porteira com a pesquisa. Próximo. Fizemos agora alguns questionamentos para o empresário Fernando Gonçalves, presidente da Jacto. Presidente, quais são os principais gargalos para transformar o Brasil no líder mundial da produção de alimentos e energias renováveis? Resposta de Fernando Gonçalves. O agronegócio está passando por profundas transformações nos últimos anos, graças ao rápido avanço da tecnologia. A busca por alta qualidade e produtividade apoiada pelos conceitos e ferramentas de agricultura de precisão, Big Data e IoT estão cada vez mais presentes no dia a dia dos produtores rurais brasileiros. Porém, essa evolução depende da resolução de vários gargalos, incluindo o uso racional dos recursos naturais e a otimização de todas as etapas da cadeia produtiva com políticas de longo prazo para investimentos, qualificação e mão de obra disponível no campo, além de cuidados também com a infraestrutura e logística.
Para superar todos esses obstáculos, os agricultores devem adotar uma gestão moderna e enxuta, capaz de garantir mais produtividade e rentabilidade. Para tanto, é preciso implementar soluções para coletar, consolidar e analisar uma série de dados relevantes ao negócio, transformando as fazendas em empresas que contam com inúmeras soluções de gestão. Com informações corretas e constantemente atualizadas, torna-se possível um diagnóstico mais preciso das necessidades e problemas da lavoura, possibilitando, assim, agilidade e assertividade no processo de tomada de decisão. E assim, próxima. Atingir novos patamares de eficiência e qualidade. Nesse conceito, o Big Data na agricultura é uma ferramenta que merece atenção. Entendido como um sistema inteligente de armazenamento e análise de dados, seu maior diferencial está na capacidade de tratar qualquer tipo de registro digital, abrangendo diversos fatores. Quando o assunto é agricultura, alguns registros são indispensáveis, como os registros geolocalizados das operações, condições de clima, as características do solo e os históricos de consumo dos insumos, rotação de culturas, entre outros. É preciso lembrar também que o Big Data é aplicado em conjunto com a agricultura de precisão, e a análise de todos esses dados resulta em informações diretas para as máquinas, agricultores e outras pessoas que atuam no ecossistema agrícola, o que garante o uso otimizado dos equipamentos, fertilizantes, sementes e outros insumos. Com essa avaliação, é possível identificar antecipadamente ameaças e vulnerabilidade e então planejar ações preventivas para mitigar riscos e reduzir prejuízos. Considerando que a agricultura de precisão vira o gerenciamento mais detalhado da produção agrícola, é fácil entender que as duas tecnologias devem ser complementares. Perguntamos também para o presidente da Jacto: quais os gargalos tecnológicos que inibem o crescimento agrícola e rural do país? Resposta dele: um dos grandes gargalos é a falta de conectividade do campo, realidade que já está sendo modificada por iniciativas para resolver essa demanda. Na AgriShow deste ano, a Jacto, juntamente com a AGCO, Climate, CNH Industrial, Nokia, Sonifictech, TIM e Trimble, lançou o projeto Conectar Agro. Próxima. O engajamento dessas empresas permitiu ampla análise do problema e a definição clara de adoção tecnológica, com o propósito de ter redes de acesso que apresentassem viabilidade técnica e econômica de implantação em grande escala. A proposta do Conectar Agro é promover o acesso à internet móvel 4G em todo o campo brasileiro para todos os segmentos do agronegócio. Chegando o sinal da internet no campo, o agricultor passa a ter mais acesso à educação e inúmeros outros benefícios, como a possibilidade de tomada de decisão em tempo real. Ele poderá também usufruir de forma completa dos recursos disponíveis hoje de agricultura de precisão e automação, além de ter acesso a uma infinidade de novos produtos e serviços habilitados com a existência da conectividade, podendo assim otimizar o seu negócio. Outro gargalo tecnológico é acessar informações de diversos fabricantes em diversas plataformas e que, adicionalmente, representa também um desafio em relação à segurança de dados. Por isso que, também na AgriShow desse ano, foi apresentado o Banco de Dados Colaborativo do Agricultor, iniciativa da ABIMAQ e apoiada por 7 empresas do setor. Este banco vai possibilitar o armazenamento e integração de dados gerados por equipamentos e sensores dos fabricantes de máquinas Baldan, Jacto, Jumil, Marquesan, Miak, Stara e Vencitudo, em um único local com toda a governança da ABIMAQ. Toda a informação desse banco de dados é de uso exclusivo do agricultor,
sendo ele o único que tem o poder de liberar a informação para os parceiros e plataformas que acredita ser confiáveis, podendo assim ter todas as informações de suas máquinas e sensores integrados em um único local, sem depender de um sistema de um único fabricante. Assim, o objetivo principal, além de facilitar o acesso aos dados, é que o agricultor possa escolher qual a plataforma que ele quer usar e que nela estejam todas as informações que possam o ajudar na tomada de decisões. Próximo. Questionamos também o presidente da Jacto sobre quais as deficiências tecnológicas que afastam os produtores brasileiros da agricultura de precisão 4.0 e 5.0. Ele responde: hoje as tecnologias estão evoluindo de uma forma muito acelerada. Os produtores precisam primeiro testar e consolidar o uso das tecnologias que estão sendo entregues atualmente para gerarem benefícios e apontarem gargalos que vão sendo corrigidos durante o uso da tecnologia. Só assim podemos gerar novas demandas e alcançar o nível de agricultura 5.0. As indústrias de máquinas já estão se adaptando para serem mais eficientes e entregarem máquinas cada vez com mais tecnologia embarcada, com preço mais acessível. Em termos de tendências de máquinas, dessa forma, o que se concretiza é a digitalização no campo. Há anos estamos desenvolvendo dispositivos, plataformas, aplicativos, sensores e outros equipamentos que vão se conectar para subsidiar melhor as informações para os produtores rurais. A precisão dos sinais de GPS evoluiu muito nos últimos anos, assim como já estão sendo apresentados inúmeros aplicativos e sistemas que estão colaborando para o gerenciamento das operações e produção agrícola. Em breve, os produtores rurais poderão contar também com veículos autônomos trabalhando nas fazendas. Desde 2008, a Jacto trabalha já no desenvolvimento do JAV, Jacto Autonomous Vehicle, e já apresentou ao mercado duas versões, o JAV 1 em 2010 e o JAV 2 em 2013. O veículo possui sistema de posicionamento por GPS, bem como uma série de sensores e câmeras que permite coletar um grande número de informações da máquina e do ambiente para melhorar a navegação e a aplicação de insumos, andar de forma autônoma em algumas lavouras. Próximo. Próximo. Todo esse cenário indica a necessidade de saber atuar nesse ambiente. Por isso, investir em educação, em treinamento, é fundamental para completar a cadeia. Apoiamos um curso de Big Data no campus da FATEC, Pompeia, e estamos realizando investimentos em startups que apresentam soluções para agregar valor aos nossos produtos e estamos em parcerias tecnológicas importantes em outras empresas para o desenvolvimento da internet das coisas no campo das tecnologias. Próximo. Questionamos também ao presidente da Jacto: o que falta aos produtores brasileiros para aumentarem seus investimentos tecnológicos na produção agrícola e rural? Resposta: acredito que seja conhecer os benefícios que a tecnologia possa oferecer aos seus negócios, vendo resultados na prática. Existem diversas maneiras de introduzir a digitalização na agricultura e levar a tecnologia para o campo. Entre as mais difundidas está o uso da análise de dados para um melhor entendimento do clima de determinada região, englobando aspectos meteorológicos, geográficos e até mesmo na adaptação de algumas espécies. Com uma previsão meteorológica mais exata, o agricultor brasileiro consegue administrar outras questões que envolvem irrigação, semeadura e colheita, com grandes possibilidades de redução de custos e consequente aumento de rentabilidade. Além disso, o Big Data utiliza os dados coletados a fim de encontrar padrões e alternativas que possibilitem a máxima produtividade em cada hectare, com uma agricultura sustentável e fazendo um uso mais eficaz do meio ambiente. Equipamentos com sensores acoplados garantem informações imediatas, que são usadas na elaboração de mapas para
predições futuras, facilitando o planejamento de ações de curto, médio e longo prazo. Algumas empresas já aplicam tecnologia para fazer ajustes na quantidade de fertilizante, na profundidade adequada de plantio e na distância entre linhas, por exemplo. Tudo isso com a intenção de aperfeiçoar os processos, evitando perdas ou gastos necessários. Próxima. O histórico de produtividade de uma área pode ser cruzado com dados relacionados à adubação, deficiência de nutrientes do solo, estratégias de manejo, umidade e índices de precipitação, revelando cenários mais realistas e que devem ser observados na tomada de decisões. Perguntamos ainda para o presidente Jacto quais as principais dificuldades tecnológicas para o crescimento das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. Resposta: o novo cenário digital abre inúmeras possibilidades para a agricultura, que incluem o gerenciamento e o armazenamento de grandes volumes de dados, mobilidade, internet das coisas, inteligência artificial e máquinas inteligentes, e as empresas buscam orientar suas soluções para as máquinas, equipamentos e serviços que atendam aos agricultores nesse novo ambiente. Todos os principais gaps relatados acima, vide a resposta número 2, e novas soluções dependem de um ecossistema em que todos os que participam dele precisam trabalhar em sinergia. Por isso estamos apoiando e compondo iniciativas e projetos que possam efetivamente levar a conectividade ao homem do campo. Essa é uma demanda real e construir parcerias contribuirá para um ecossistema mais forte em toda a cadeia. Mudanças socioeconômicas e espaciais na agricultura. Aqui nós fazemos uma relação agora de mudanças que, de acordo com o trabalho feito pela Embrapa Agricultura 2030, possam nos orientar as mudanças não apenas socioeconômicas e espaciais da agricultura, mas também mudanças no clima, riscos na agricultura, a agregação de valor nas cadeias produtivas agrícolas, protagonismo dos consumidores, que passam a ter um papel cada vez mais relevante também na questão da produção e da distribuição do agronegócio, e, por fim, a convergência tecnológica e de conhecimentos da agricultura, que inclui novos arranjos institucionais em ecossistemas da inovação, transformação digital mais intensa no uso de automação e robotização, acelerado desenvolvimento de inteligência cognitiva, computacional e IoT, e inovações em biologia sintética, engenharia genética, análises sistêmicas via bioinformática, ampliação de compartilhamento de dados, mercado digital em expansão. E encerramos com uma matéria distribuída pelo Ministério, próxima por favor, uma matéria distribuída pelo Ministério da Agricultura, que prevê que a produção de grãos do país crescerá 27% na próxima década, é a previsão feita aqui pelo Ministério da Agricultura. O telespectador pode acessar ao nosso site brasilagro.com.br, onde tem em detalhes a íntegra dessa notícia da imprensa divulgada aí, a partir de nota feita pelo Ministério da Agricultura, também destacando as regiões que vão ter maior desenvolvimento aí do agronegócio até 2027. Nós esperamos que com essas informações exclusivas apresentadas aos nossos telespectadores, aos nossos leitores do nosso site, também do Clipping Brasilagro, o nosso telespectador possa ter elementos para poder fazer uma projeção positiva e possa balizar os seus negócios, os seus investimentos para participar desse processo que vai transformar o Brasil no principal protagonista do mundial da produção de alimentos, de fibras e de bioeletricidade. Encerramos o nosso TV Brasilagro dessa semana, agradecendo a sua preferência e prometendo voltar na próxima semana com novas informações e novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.